E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar, e é isso! Vazou tudo! Já conhecemos todos os novos Pokémon que nos serão apresentados em Pokémon Legends Arceus, esse que é um dos mais aguardados jogos da franquia nos últimos anos. Eu não vou mostrar imagem desses novos Pokémon para vocês nesse vídeo, e não vou mostrar imagens deles até o lançamento oficial do game. Então você que não quer spoiler pode ficar tranquilo, mas eu vou descrever mais ou menos como eles são, para que a gente possa conversar um pouquinho, e eu também não posso me responsabilizar por algum possível spoiler nos comentários que os fantasmas fizerem nesse vídeo, beleza? Então se você não quer saber absolutamente nada de Pokémon Legends Arceus até o lançamento, deixa o like, se inscreve no vídeo e saia dele, beleza? Depois você volta aqui lá pro dia 27, 28, né? Que quando serão lançados os jogos tanto no Japão, na Austrália e posteriormente aqui no Ocidente. O jogo, né? Pokémon Legends Arceus só tem um game, tô acostumado a falar de mais de uma versão, beleza? Mas é isso, vamos então começar a conversar sobre esses novos Pokémon. Lembrando que o jogo, né? Uma cópia física do jogo chegou em mãos antes do momento, e por isso foi possível a gente descobrir todas essas informações. É possível que medidas legais sejam tomadas pela Pokémon Company contra essas pessoas, então para eu não ter nenhum problema, eu não vou mostrar imagens, beleza? Vamos só conversar sobre eles. Por mim, eu até mostraria, para ser sincero, eu acho que isso é notícia, é informação, e acho que deveria ser passado da forma mais clara, mas eu também não sou bobo, esse aqui é meu trampo e eu não quero sofrer um strike de bobeirinha, tá bom? Vamos lá então começar falando sobre os Pokémon iniciais, como a gente já vinha conversando, e isso é muito importante de frisar, os leakers acertaram tudo eles acertaram. Então, como a gente já vinha frisando, os Pokémon iniciais de Hisui, Rowlet, Cyndaquil e Oshawott não terão Hisuian Forms, apenas as suas formas finais. Decidueye, Typhlosion e Samurott terão Hisuian Forms, beleza? O Hisuian Decidueye tem uma coloração diferente da que a gente conhece, ele é mais avermelhado, com marrom, tons de branco, de cinza e de amarelo, bem diferente de Pokémons do tipo grama, mas aparentemente a sua versão Shine aí sim será grama como o Decidueye que a gente já conhece, e ele parece inspirado naqueles samurais andarilhos que usavam aqueles chapelões de palha lá no Japão, beleza? Temos o Typhlosion e ele tá meio depressão, ele tá com uma cara triste, mas segundo os leakers, se eu não me engano o Riddler ele falou que quando o sprite dele acende as suas chamas, parece que ele vai ter uma espécie de colar, e nesse colar aqui, nessa parte do peito, do pescoço, as chamas saem. Quando ele acende essas chamas, ele fica bem legal. No momento ele só tá meio tristão, lembrando que ele é um Pokémon tipo fantasma, pode ser meio clichê isso, mas eu não acho Pokémon fantasma triste, beleza? E por fim temos o Samurott, pra mim aquele que menos mudou, ele só ganhou uns tons mais escuros, alguns detalhes pra combinar com essa nova tipagem noturno, mas diferente do que muita gente queria que acontecesse, ele não será bípede, continuará sendo um Pokémon quadrúpede, beleza? Vamos em frente então com o Hisuian Voltorb, a gente já imaginava, já falava, os Riddlers e os Leakers já falaram também, teremos um Hisuian Electrode, que é basicamente um Electrode de madeira. O Hisuian Voltorb eu achei que tem mais mudanças do que o Electrode. O Hisuian Voltorb tem esse olho cravado nele, o Hisuian Electrode só tem um olho um pouco mais fundo, mas a boca do Hisuian Electrode não é cravada no corpo. Eu acho que isso foi um pecado no design, ainda que eu tenha gostado bastante dessa nova linha evolutiva, fechou? Vamos em frente aqui, ó. Temos o Hisuian Growlithe. Também, como já imaginado, teremos um Hisuian Arcanine, e ele tá bem escuro para combinar com a tipagem de pedra. Os detalhes dos pelos dele, diferente do Hisuian Growlithe, dá para perceber que é um Pokémon de pedra, tem uma textura, tem um volume que dá uma conotação de Pokémon de pedra mesmo. Acredito que o Hisuian Arcanine vai ser um dos queridinhos da comunidade em Pokémon Legends Arceus, beleza? Em frente com o Basculegion, como a gente também já tinha conversado, teremos um Basculin novo, não é um Hisuian Basculin, se eu não me engano ele é chamado de White Striped Basculin, e ele vai evoluir, só ele é o único Basculin que evolui para o Basculegion. Esse novo Basculin, ele tem um design levemente diferente, apesar de não ser uma Hisuian
Hisuian Form. A mandíbula dele, principalmente a parte de baixo, é mais fina, não é tão protuberante quanto a do Basculin que a gente conhece. E o Basculidian vai ter duas formas diferentes, e pelo que eu entendi, pelo que o Ridley falou, são variações de gênero. Esse que se eu não me engano, esse que a gente tá vendo aqui é o macho, o Basculidian macho, e teremos uma fêmea que seria um pouco menor, e aí teria a coloração mais azulada ao invés desse vermelho, fechou? Vamos em frente com o Qwilfish, também já era ventilada a hipótese do Qwilfish ter uma nova forma, né? Uma Hisuian Form. É isso que vai acontecer. Ele ganha detalhes em roxo para combinar com o tipo venenoso, principalmente na boca, na ponta dos espinhos, nos olhos, e essa parte onde era azul agora fica preto também para combinar com a sua nova tipagem noturno, né? Acho que é noturno. E ele, aparentemente, pelo sprite que a gente tá vendo aqui, ele perde essa cauda, tá? Ele parece se tornar uma bolinha com espinhos. Eu, pelo menos, não tô vendo cauda no Qwilfish. Mas ele vai ganhar uma nova evolução regional, e aí ele fica bem grandão, a cauda volta a aparecer, e os espinhos também ficam muito grandes mesmo. Acho que muita gente pode acabar estranhando essa nova evolução do Qwilfish, mas eu acho que a inspiração foi no nosso mundo real, em animais que fazem isso. Não lembro qual que é aquele peixe que se infla, e aí os espinhos também acho que se soltam. Acho que tem. Eu não sou biólogo, mas eu acho que tem isso sim no nosso mundo, beleza? Continuando com o Ursaring, ele ganhou uma evolução regional, como já imaginado também, porque o Ursaring apareceu em alguns trailers. Então o Ursaring agora tem um novo membro na sua linha evolutiva. É um Pokémon que pelo sprite fica meio quadrúpede, ele é bem mais grandão, robusto. Vamos ver se é só essa pose do jogo que bota ele quadrúpede e se normalmente ele não seria assim, tá? Mas ele vai ganhar o tipo terrestre, ele tem uma coloração em tons de marrom bem forte, então acho que combina com um Pokémon do tipo terrestre, até porque o Ursaring já tinha essa cor predominantemente no seu design. Sneasel, Hisuian Sneasel é real a sua evolução, não sei o nome da evolução do Hisuian Sneasel, ainda não saiu, mas ele é parecido com aquele que a gente viu no vídeo de hoje, só que ele tem tons de azul claro com roxo e marrom, o que é estranho porque esse Pokémon essa linha evolutiva deixa de ser do tipo gelo em Hisui, né? Mas aparentemente ele tem um corpo bem esguio, bem magrinho, então pode ser que ele seja mesmo o Ride que nos ajude a percorrer, né, a subir as montanhas da região de Hisui. O Hisuian Sneasel também não mudou tanto assim. Na verdade, a grande diferença do Hisuian Sneasel é em relação à sua coloração. Ele fica mais cinza, prateado, com detalhes em roxo, principalmente na ponta das garras e do focinho, e também dessa pena aí que a gente já conhecia do Sneasel, beleza? Continuando com Dialga e Palkia, o que a gente já imaginava novamente também aconteceu. Existirão a partir de Legends Arceus Origin Dialga e Origin Palkia, e eles claramente, pelo menos na minha opinião, parecem inspirados no estilo, no design de Arceus. Eles lembram bastante dois cavalões, né? Parecem até um pouco as formas do Calyrex, né? Inspiradas no Glastrier e no Spectre em Sword and Shield. E eles agora são fortemente quadrúpedes. Tudo bem que o Dialga já era, mas eles têm patas bem grandes, bem alongadas. Então me parece que pode ter alguma correlação com Arceus. Não sei exatamente, em relação a plot eu ainda não vi nada de vazamento, beleza? Agora temos a Lilligant. Esse aqui decepcionou uma galera e não tem jeito, a comunidade de Pokémon, sempre que saem novos monstrinhos, começa a torcer o nariz e depois se acostuma, mas a Lilligant virou uma criança, basicamente. Ela tem duas pernas alongadas, essa saia de grama não existe mais, a flor na cabeça ali tem uma cor rosa, o que é interessante até porque aparentemente vai ser do tipo lutador também, e é algo que aconteceu também com o Gallade. O Gallade tem um design mais ágil, né, mais alongado, assim como essa nova Lilligant, então pode ser algo que eles imaginem para Pokémon do tipo lutador. Fato é que Hisuian Lilligant também é oficial, como os vazamentos sugeriram, tá? Vamos pular aqui o Zoroark, o Braviary, todos eles a gente já conhecia, não tem muito mais o que falar sobre eles, e vamos direto para o Hisuian Avalugg, que, como também já tinha sido revelado, será do tipo gelo e pedra. Por isso mesmo ele tem boa parte do seu corpo agora num tom de marrom, principalmente as suas
patas e embaixo aí da mandíbula ele tem um novo detalhe, uma nova pedra, não sei exatamente o que é aquilo ali, mas agora ele vai mesclar cores azuladas com cores mais terrosas para justamente justificar a tipagem nova dele, gelo e pedra. O próximo é Goodra e Sligo e Goodra, e essas aqui são das minhas formas favoritas, principalmente o Sligo. Acho que ele ficou bem legalzinho. Foi dado ao Sligo uma grande concha metálica, né? Aparentemente é um Pokémon do tipo dragão e metal, e ele sai de dentro dessa concha, bem bonitinho. No caso da Goodra, a cauda dela ficou maior, também tem um tom de metálico ali, um tom cinza, e pode ser que essa cauda agora seja uma concha. Particularmente, eu nunca fui muito fã da linha evolutiva da Goodra. Acho que os designs de Hisui, das Hisuian Forms desses Pokémon, ficaram melhores do que esses que a gente já conhecia de Kalos, e eu sei que muita gente não vai concordar, porque esse Pokémon é muito popular, talvez pelo fato do Ash ter utilizado ele no anime, beleza? Continuando com as forças da natureza, e eu acho que esse é o nosso último tópico, temos um novo Pokémon do zero, um novo Pokémon lendário do zero. Claro, a gente tem novas formas de Dialga e Palkia, mas do zero mesmo, esse é o novo Pokémon que a gente vai ter em Legends Arceus. E como imaginado, ele vai ser o quarto membro das forças da natureza. Então temos Tornados, Landorus e Thundurus aqui na forma Incarnate. E vamos ter esse novo Pokémon rosa, inspirado mesmo naquela tartaruga mitológica japonesa, que tem uma parte da cabeça, os chifres, que formam uma espécie de coração bem bonitinho. Tem também uma cobra atrelada ao Pokémon, então tinha mesmo o lance dessa cobra, dessa tartaruga, que eu acho que tinha cauda de cobra, ou tinha uma cobra anexada, então parece fortemente inspirada na mitologia, no folclore japonês. Então esse Pokémon novo vai ter uma forma Incarnate, e basicamente simula o que a gente já conhecia. A grande diferença eu acho que é a cauda. Em vez dessa cauda que o Tornados, o Thundurus e o Landorus tinham, a cauda que vai ser, eu acho que justamente a cobra. E aí a gente vai ter a forma Therian, né? Na forma Therian ela se torna de fato uma tartaruga, e a cobra acaba indo para onde seria o casco. E aí a nuvem, né? Essa nuvem que é tão típica desses lendários, fica ali no meio, na altura entre as patas e o casco da tartaruga, e aquele chifre no formato de coração é mantido. Eu gostei. Eu sei que a primeira impressão de novos Pokémon geralmente são um pouco difíceis de se deglutir, né, de se digerir, mas eu gostei bastante. Dos meus favoritos, eu acho que estão Hisuian Sligo, Hisuian Voltorb a gente já conhecia, eu gostei bastante. Os iniciais ainda são um pouco difíceis de entender como é que vão ser, principalmente o Typhlosion, que parece que vai ter um fogo saindo e vai deixar ele legal, mas o Hisuian Sneasel, a sua evolução também estão bem bacaninhas, e esse novo Basculin também ficou bem legal, tá? Não são tantos novos Pokémon como seriam, por exemplo, se saísse uma nova região, mas eu acho que o que foi entregue aqui tá interessante. Vamos só tentar esperar um pouquinho para entender por que esses Pokémon mudaram de forma de acordo com as condições, com os climas, com todo o contexto dessa nova região em que eles vão estar inseridos, que é a região de Hisui, beleza? Mas já tem muita gente criticando, eu meio que já tô acostumado acompanhando há tanto tempo esses lançamentos, sei que a galera num primeiro momento torce o nariz, e depois uma galera vai se acostumando, outra galera continua sendo hater. Não tem muito o que fazer, é questão de gosto. Agora você comenta aí embaixo o que você achou desses novos Pokémon, me diz se você ainda tá ansioso pra Legends Arceus, e não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, beleza? Conto sempre com o apoio de vocês, hein? Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força e sempre, e até a próxima!